Nós vivemos em uma sociedade atual de histéricas. Exatamente isso. A nossa sociedade é dominada por digníssimas extremamente histéricas. E são essas digníssimas que estão fazendo de tudo para moldar todas as dinâmicas de relacionamento e todas as dinâmicas sociais existentes. A primeira coisa, para a gente poder entender isso, né, por que tem tantas histéricas assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma característica chamada neuroticismo, que ela se refere a um estado prolongado de ansiedade, depressão leve e uma vulnerabilidade muito bem marcada ao estresse. Nós temos uma série de estudos que comprovam que, além das digníssimas terem altíssimos níveis, né, de neuroticismo quando comparado aos homens, isso tem uma coisa que é muito pior. O neuroticismo é um traço herdado por hereditário. Assim fica melhor, né? Minha língua não consegue falar. O neuroticismo é hereditário. Então, quando você tem uma digníssima que pontua extremamente alto em neuroticismo e se torna uma digníssima histérica, as filhas dela serão igualmente histéricas. Esse é um dos motivos que a gente tem um ditado conservador que é muito importante, que se perdeu hoje. Sempre olhe para a mãe para saber se a digníssima vai valer a pena. Normalmente a gente pensa que olhar para a mãe é apenas a gente ver uma questão de aparência. E, de fato, é verdade. Se a mãe é um bucho, né, é horrível, há grande chance da sua digníssima em algum momento da vida se tornar um bucho horrível. Mas nós também precisamos olhar o comportamento. Porque a forma que a mãe trata o pai, a forma que a mãe se porta no mundo, vai ser exatamente herdada pelas filhas. E não apenas no neuroticismo, claro que é o caso que a gente está tratando aqui. Mas as digníssimas, elas herdam todo o sistema emocional da mãe. Então, o comportamento errado, o comportamento problemático, tudo que você vê e você não gosta na mãe, e ainda que não apareça no comportamento da filha, acredite, a filha tem os traços para herdar isso, e isso vai poder complicar muito a sua vida no futuro. Esse vídeo que a gente vai assistir aqui ao lado é uma prova cabal de como as digníssimas estão coletivamente histéricas, totalmente descontroladas emocionalmente, chegando ao ponto, e eu arrisco a dizer, que torna a convivência social praticamente impossível, impraticável, porque elas estão fazendo de tudo para se sentir ofendidas ou criando histórias imaginárias, preenchendo lacunas na mente delas, que sempre as coloca como vítima. Isso acontece em grande parte porque as opiniões e a forma de ver o mundo das digníssimas é extremamente moldada por aquilo que elas assistem e consomem nas mídias. Então, quando você tem uma mídia voltada, né, para as digníssimas falando, né, os homens são isso, vocês são vítimas, ela começa a introjetar no seu coração essa mentalidade e ela passa a ver o mundo segundo essas lentes dessa narrativa. Então elas estão loucas, em outras palavras, para a gente ser bem claro aqui. E esse vídeo aqui é a prova disso. A digníssima estava num ônibus, o cara estava indo pro ônibus, não tinha lugar para o cara ficar sentado, ele ficou em pé. Se você notar aqui, essa barra amarela de ferro está separando ela do cara. O cara nem estava do lado dela, o cara estava à frente, na parte da frente, sendo separados por toda essa estrutura aqui do ônibus. Além dessa barra, essa parede branca aqui, né, que vocês estão vendo aqui, ó, essa parede branca. Nem do lado dela o cara estava, mas unicamente porque o cara estava com um volume, num short apertado, ela já criou toda uma narrativa para poder acusar o cara de estudador, né? Vocês estão entendendo a palavra, eu preciso trocar a palavra, mas que é bem próxima a esse de estudo, acusando ele de ser um estudador. E ela queria não apenas essa acusação, ela queria criar no ônibus uma situação em que outros homens batessem nele e o expulsassem e levassem preso. Tudo isso porque ela imaginou uma situação que não tem nenhum tipo de comprovação. Nós não dizemos sempre que as digníssimas podem andar do jeito que elas querem. Eu discordo disso, a gente vai ter um texto amanhã sobre isso na aba posts aqui do canal. Eu vou explicar o porquê essa ideia está errada. Mas a gente não fala isso? Que as digníssimas podem andar como quiserem? Só que aí, para os homens, isso não é verdade. Mais uma vez demonstra essa busca de privilégio que as digníssimas querem. Frequentemente, você vai ver também, nós vamos conversar nesse vídeo, uma tentativa de criminalizar o olhar masculino. Mas imaginem essa situação aqui. Ela está filmando o cara numa parte, na parte do ventre dele. Tu tem que ter cuidado com as palavras. Está filmando o ventre do cara e não vai pegar nada para ela. Agora imagine se fosse um homem filmando uma digníssima com roupa apertada ou no seu ventre, ou nas suas nádegas, ou na parte do colo. Esse homem teria a vida destruída
e seria preso. Mas como é uma digníssima fazendo isso, não vai pegar nada para ela. Nós damos um privilégio para as digníssimas absurdo. E as coisas não deveriam ser assim. Mas não vamos perder muito tempo. A gente tem muita coisa para falar ainda hoje. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente volta. Mas sem mais enrolações, vamos assistir o vídeo. Olha aqui a cara do safado. Motorista, abre a porta que o cara tá se insinuando aqui pra mim de pau duro. Abre a porta que você vai descer. Tá viajando, você? Isso aí, gente, vira pro pessoal ver. Ele de pau duro aqui, faz ele descer. Você vai descer. Motorista, abre a porta aqui. Tá de pau duro aqui se insinuando pra mim. Abre a porta. Vira pro pessoal ver então. Desce. Mostra então pro pessoal. De pau duro. Vira então pro pessoal ver. Desce. Todo mundo tá vindo aqui, ó. Gente, vocês vão deixar ele aqui se insinuando pra mim. Desce, por favor. Eu não tô fazendo nada com De você, não. pau duro do meu lado. Mentira. Você presta Que é isso? Moça, eu ando do jeito Que é eu gosto. isso? Cada um Foda-se o jeito que você gosta, você tá me desrespeitando. Desce. Com você, eu fiz alguma coisa com você? Desce. O rapaz tá Gente, eu fiz alguma vocês coisa? homens vão Não. deixar isso. Eu não fiz Ele nada com aqui, você, não. desce ele, por Eu favor. pego essa perua aqui há 6 anos, eu nunca fiz nada com ninguém, meu amigo. Cada um usa a roupa que gosta. Mulher usa roupa apertada, ninguém faz nada. Eu uso o short que eu gosto, eu uso a roupa que Se eu gosto. insinuando pra mim de pau Eu não fiz nada duro. pra você não, moço. Você presta atenção. Moço, o rapaz tá desce, por virado favor. aqui o tempo todo aqui. Eu nunca fiz nada com você, Desce. não. Você respeita pra ser respeitado. Gente. Eu tô indo trabalhar, não fiz nada com você, não. Ah, você tem que trabalhar, me desrespeita. Agora sim, se você acha que tem que Então julgar vira todo pro mundo, pessoal ver não, seu eu pau tô duro. fazendo todo pau duro, não. Eu tô fazendo Não, uma pressão. gente, olha aqui. Moço, você que tá aí olhando, mas olha isso aqui. Moça, você tá aí com Gente, não é pau duro. Olha, gente. Ah, eu vou descer, eu Todo mundo vai trabalhar. Então vai andando de pau duro na rua. Então na hora que eu vou descer, motorista, por favor. Eu não fiz nada com você. Por favor, desce. Você tá querendo julgar Eu vou você. filmar a placa do homem aqui que eu vou denunciar. Essa é a placa do ônibus. Pode deixar que eu vou denunciar. Olha aqui o cara de pau duro aqui. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar, vai se fuder, caralho. Esse vídeo é maravilhoso por uma série de questões, principalmente porque ninguém fez nada. Uma digníssima começou a gritar fazendo uma falsa acusação a um homem que estava indo para o trabalho e ninguém fez nada, graças a Deus. Isso podia ter acabado muito mal. Isso podia ter acabado da pior forma possível, porque a estratégia que as digníssimas empreendem hoje na sociedade é justamente essa. Elas fazem uma acusação, se vitimizam, falando que ela estava se insinuando para ela, mais uma vez, como a gente enxerga na filmagem, que ela estava longe dela. E começam a falar, os homens não vão fazer nada? É a tentativa de forçar os homens, pelo envergonhamento, a tomar uma atitude que ela quer. Isso não é uma coisa que nós chamamos em psicologia de violência por procuração, e as digníssimas praticam muito. As digníssimas, elas fazem de tudo para que as pessoas ao redor dela se tornem inimigas do alvo dela. Muitas vezes ela tem uma implicância absurda com uma pessoa, e a estratégia que elas aplicam é levar toda a população, né, que está ao redor dela, os amigos, conhecidos, as pessoas do trabalho, o que quer que seja, para atacar o seu alvo. Isso é violência por procuração. Eles induzem os outros a atacar o seu alvo. É interessante que os estudos mostram que um dos fatores primordiais que levam uma digníssima a desenvolver amizade com alguém é a percepção que ela tem de que essa pessoa está predisposta a assumir os inimigos dela como se fossem inimigos pessoais da própria pessoa. Mas apesar desse rapaz ele podia ter sido linchado, nós temos vários casos que acontecem exatamente assim. A digníssima faz uma falsa acusação, grita e sempre tem um descontrolado, né, um cavaleiro branco para tentar fazer alguma coisa e acaba tirando a vida de um inocente. Teve até um caso recente, eu acho que tem um ano mais ou menos, de duas digníssimas que estavam na Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio não, eu tô no interior do Rio, tô em Teresópolis, mas lá no Rio de Janeiro. Duas digníssimas foram assaltar um rapaz de noite, um rapaz que fazia faculdade de turismo. E as digníssimas estavam com uma faca, começaram a esfaquear o rapaz. E o rapaz se defendeu, ele reagiu, não deixou levar as coisas dele. E as duas, quando viram que o cara foi pra cima delas, começaram a gritar: pega, né, ladrão, ladrão. A população viu aquilo e o rapaz que era a vítima, que tinha sido esfaqueado, foi espancado. Infelizmente perdeu sua vida pela perda de sangue, que ninguém quis ajudar ele. O cara tinha, né, tava cheio de furo já,
infelizmente acabou perdendo sua vida. Por causa dessa tendência da população de querer proteger as pobres indefesas. Então, até as digníssimas que praticam assalto, né, elas têm essa estratégia de colocar o homem como no lugar do errado, porque elas sabem que vão encontrar amparo social. Só que o que essa moça não contava é o seguinte: isso é uma coisa que já aconteceu muito comigo. Eu trabalhava como CLT antigamente, eu trabalhei muito pegando ônibus 5 da manhã. E o que acontece é o seguinte: você começa a desenvolver com as pessoas que pegam ônibus com você no mesmo tempo, uma certa amizade. Você acaba conhecendo as pessoas, cara. Tá todo mundo no mesmo horário, normalmente vai pegar o primeiro ônibus, e você começa a conhecer as pessoas. E você brinca, você ri. Esse rapaz, para se defender, falou: eu já pego esse mesmo ônibus há 6 anos. Nunca mexi com ninguém. E isso foi o que salvou ele. Tanto é que as próprias digníssimas que estavam lá começaram a falar: você consegue ouvir na gravação? Vamos logo, vambora. E não fizeram nada contra o rapaz. Graças a Deus. Mas isso é a prova cabal desse neuroticismo, dessa histeria coletiva que domina a mente da digníssima moderna. E lembrando rapidamente do nosso Live Pix, exatamente isso. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são monetizados, nem todos os meus vídeos são entregues. Ontem meu vídeo não foi entregue, eu falei algumas palavras que são proibidas na plataforma. Ninguém assistiu o vídeo de ontem. Ninguém. Tá na metade do meu alcance normal. Faz parte. A gente precisa entender as regras e saber usá-las a nosso favor. Então eu peço, se você gosta do meu trabalho, se você quer me ajudar a enfrentar esses 13 processos que estão nas minhas costas, 12 que vocês já sabem quais são, que eu já falei aqui, tá vindo mais um agora, por causa de um vídeo que eu fiz, e eu vou provar na minha justiça que eu sou inocente. E vocês vão poder acompanhar aqui todo o desenrolar desse último processo. Vocês vão ver que eu sou um homem inocente, que eu não fiz nada de errado. Então, se você quer me ajudar nisso, faça uma contribuição no valor que você acha justo do nosso Live Pix. Tá? Contribua no valor que você acha justo. No que está no seu coração. Fala: poxa, eu quero contribuir com o Felipe com esse valor aqui. Você vai estar me ajudando bastante. Como vocês sabem, são muitos inimigos que eu enfrento. E eu não tenho apoio de ninguém além de vocês. É Deus, minha família e vocês. Então eu preciso dessa ajuda. Faça uma contribuição no valor que você acha correto, que está no seu coração, no nosso Live Pix. O link está tanto no comentário fixado quanto na descrição do vídeo. É interessante que, se você permite que uma digníssima escolha a forma com qual ela vai se vestir, a maioria delas vai escolher se vestir nua. Isso acontece porque o despertar do desejo e a atenção, né, por intimidade nos homens é extremamente vantajoso para as digníssimas. Nós sabemos hoje em dia, por exemplo, que quando um homem está desejando ter intimidade com uma digníssima, acontece uma série de processos psicológicos nele que tornam ele submisso à digníssima. Por exemplo, quando o homem está, né, com vontade, ele acaba falando mais sobre ele, falando segredos que ele não poderia falar. Ele se torna mais predisposto a atender a digníssima em todas as questões que ela demonstra querer e achar necessário. Ele faz compras gastando muito mais dinheiro. Evolutivamente existe uma explicação. É a forma do homem demonstrar que pode ser um provedor eficaz. Então, quando o homem está com desejo, ele se torna facilmente enrolado, cara. Ele gasta todo o dinheiro dele. É por isso que nós temos um vídeo aqui, um vídeo antigo, logo no início do nosso canal, se não me engano, acho que no 2º mês de canal, onde eu falei que muitas vezes ter desejo por uma digníssima vai te tornar pobre. Querer namorar vai te tornar pobre, porque o dinheiro que você está juntando, você acaba gastando tudo com a digníssima. Não investe em você, deixa de investir nas coisas importantes e necessárias para atender os desejos dela. Então, elas fazem isso. Elas querem andar como for e não admitem que você faça nenhum tipo de crítica sobre isso. Entretanto, você está vendo por esse vídeo agora que, para o homem, elas não têm não oferecem o mesmo benefício. Só pelo simples fato do rapaz estar com uma roupa apertada, elas criam toda essa confusão. Mas elas podem usar aquela roupa na academia que divide tudo e vai em todos os lugares com roupa de academia. Quantas vezes eu não me senti constrangido nos lugares que eu estava com a minha família porque tinha uma digníssima com tudo colado, dividido todos os lugares, mostrando tudo para todo mundo. Mas aí, se eu for falar alguma coisa, é capaz de eu sair preso. Mas elas não pensam dessa forma. Vamos ver essa matéria aqui ao lado? Olha só. A Seio
Olhares fixos com conotação de desejo de intimidade podem ser criminalizados. Vocês conseguem perceber a loucura que está sendo tratada aqui? É uma lei sobre algo totalmente subjetivo. Como se mede essa forma de forma objetiva, essa conotação de desejo apenas no olhar do homem? Além disso, é um absurdo criminalizar a expressão do desejo sincero. Cara, como homens, nós somos feitos para termos os nossos imperativos biológicos que nos move a olhar para aquilo que nós desejamos. Isso é normal, nós já temos textos sobre isso até aqui no nosso canal, lá na área na aba de posts. Eu mostro biologicamente como o homem se sente atraído com uma força grande que dificulta ele desviar o olhar quando ele está com uma expressão de desejo sincero, de vontade de ter aquela pessoa, não por uma noite, mas de repente muitas vezes vai passar a vida. O que vai acontecer aqui na prática é que qualquer olhar do homem vai ser considerado, né, desejo de intimidade. E isso isso dá poder às digníssimas para destruir injustamente a vida de qualquer homem como ela desejar, sabe? E com um agravante. Como é que o cara comprova de que ele não está fazendo isso? Como ele consegue se defender de uma acusação dessa? De que ele estava olhando com desejo? Como se defende disso? Ou então, muitas vezes, você está simplesmente olhando. Quantas vezes isso não acontece? Normal. Você está simplesmente olhando para o nada. Os homens têm essa característica de olhar pro nada, é uma forma da gente pensar. O homem, ao contrário das digníssimas, possui muito mais diálogos internos. O homem, ele raciocina, conversa com ele mesmo, discute com ele mesmo, ele cria cenários de dificuldade para ele saber como responder a determinadas coisas, ele antevê, né, ele prevê respostas que alguém pode dar, então ele fica olhando pro nada. É interessante que o homem ele tem um universo interior, as digníssimas só têm um universo exterior. É por isso que elas dão tão importância para a aparência, enquanto os homens dão as ideias de iluminação, de religião, são muito mais praticadas pelo homem. Então, se o cara simplesmente estiver pensando no nada, na caixinha do nada, como a gente chama, nós temos textos sobre isso também aqui na área post, como a digníssima pode falar, tá me olhando. Não tô olhando. Tá sim, e teve conotação, não teve. Como vai provar? Se a palavra, a ideia da lei e a ideia do judiciário é sempre atender o que a digníssima está falando no homem, você simplesmente cria uma situação em que o homem não tem nem como se defender. Tem uma matéria aqui bem interessante que eu trouxe do Reino Unido, mostrando o seguinte: olhar fixamente pode levar você à prisão, enquanto a polícia reprime comportamento, né, de intimidade prejudicial. Na matéria fala o seguinte, olha aqui. Um policial sênior pediu a todos que testemunharem olhares intensos no metrô de Londres que denunciem, em meio a preocupações de que isso possa ser um sinal precoce de comportamento, né, de intimidade precoce. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: antes disso, tá? O que eu separei uma matéria aqui para vocês, tá? Aqui, ó. 11 lugares onde o contato visual não é recomendável e 11 lugares onde os moradores locais são amigáveis. Londres o Reino Unido como um todo sempre foi um local onde as pessoas sempre ficaram extremamente confortáveis com o olhar. Eles nunca se incomodaram, culturalmente falando, de ter alguém olhando para elas. Isso nunca foi um problema. Porém, quando você começa essas campanhas como a que a gente viu na matéria anterior, o que você teve foi uma explosão de falsas denúncias contra homens, dificultando a defesa deles. As percepções das pessoas são moldadas, não das pessoas, as percepções das digníssimas são moldadas mediante ao que a cultura, né, arbitrariamente, as pessoas estão arbitrariamente mudando a cultura, está fornecendo a elas. Então antes nunca teve preocupação com isso, nunca teve problema. A partir do momento que os policiais começaram a falar, espalhar metrô, cartazes no metrô falando, olha, se estiver olhando é porque é desejo. Começou uma explosão de falsas denúncias, como nunca tinha havido até então. O que acontece na prática é que a gente tem muitas camadas nessa questão, tá? Sempre a gente tem padrões duplos exibidos pelas digníssimas com relação ao comportamento masculino. Por exemplo, as digníssimas, elas estão interessadas em ser vistas pelos homens que elas acham atraentes. Isso significa que elas podem ficar potencialmente ofendidas com o olhar de qualquer homem que não se enquadre nas questões. Por exemplo, se o homem que ela não conhece olha para ela pode começar a se incomodar agora. Um homem que ela não acha atraente pode incomodar ela. Ou um homem que ela acha que está abaixo do nível dela pode começar a incomodar ela. E é isso justamente o que está acontecendo. Não são
Quase me perdi agora. Não são os homens que estão com intenção de intimidade. É apenas os homens que elas rejeitam naturalmente. E a forma delas se vingarem desses homens, uma coisa que nós já estudamos em vídeos anteriores aqui, eu vou repetir brevemente. As digníssimas são biologicamente e psicologicamente feitas para ter raiva de qualquer homem que dê em cima delas ou que demonstre interesse que ela considere inferior ao nível delas. Elas têm raiva desse cara. Elas querem destruir esse cara. Só que agora a gente está dando as ferramentas sociais para elas fazerem essa destruição injusta. Então, se um cara abaixo do nível delas, mais uma vez, entre aspas, apenas olhar, ela pode fazer uma falsa acusação e destruir esse homem. Bom, eu acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Mas então, se as digníssimas podem andar de qualquer forma, e sempre que você permitir andar de qualquer forma, elas vão andar com a roupa mais inapropriada possível, mostrando tudo, como eu disse anteriormente, com roupa de academia, por exemplo, em locais que não são propícios, né? Em locais que não convém um tipo de roupa de academia, mas ela anda dividindo tudo, ou com roupas normais, entre aspas, normais, extremamente apertadas, que têm a intenção de marcar todo o corpo para se revelar para todo mundo. E muitas vezes elas fazem isso de propósito para se exibir para homens casados, elas se exibem para pais de família e se exibem para meninos pré-púberes. Um dos principais motivos que hoje tem um aflorar por desejo de intimidade de meninos tão novos é justamente a insistência que as digníssimas têm, coletivamente falando, de se vestir da forma mais provocante possível em todos os lugares, até mesmo em igrejas. Nós temos isso. Sabe? É um absurdo que a gente não possa simplesmente falar nada com risco de ser preso. Mas se elas podem fazer isso, não podem reclamar quando o homem usa um short mais apertado. Qual o problema? O homem pode usar, sim, um short mais apertado. Qual o problema? Então o cerne é: não acreditem nas digníssimas histéricas. Entenda, são histéricas. Sabe? Elas não precisam estar emitindo opinião nas mídias sociais, elas precisam estar tratamento muito sério. E graças a Deus, quem foi retirada, ela não foi retirada, mas quem foi obrigada a descer porque viu que não conseguiria o que queria foi ela. Ela desceu, perdeu a passagem, chegou atrasada e teve que pegar outra condução. Graças a Deus. Ela se deu mal na história. Vitimista, eu não posso falar tudo o que eu quero, mas é uma vitimista covarde. E não deveria ser assim. Graças a Deus deu errado pra ela. Que continue dando errado. 2 pequenos recados, rapidamente. Primeiro, sobre a nossa área de membros. Se você quer ter acesso a todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos, como os estudos que eu falei hoje, né, sobre neuroticismo, essas coisas, seja membro do nosso canal. A partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Nesse canal, nós apresentamos conteúdo diário, com todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos. Então, se os meus vídeos te formam moralmente, a minha área de membros vai te formar intelectualmente, vai te deixar capaz de confrontar intelectualmente e com provas todas as mentiras que os ideólogos, como os mimimistas, contam por aí. Por exemplo, é extremamente importante eu ter esse arcabouço teórico, né, estar embasado para fazer a minha defesa jurídica de tudo que eu falo. E poder enfrentar as mentiras, essa histeria que elas contam por aí. Além disso, você vai ser recebido por homens de diferentes idades, você vai fazer amizades importantes e você vai poder falar sobre tudo que você pensa em um ambiente sem nenhum tipo de censura. E a partir do nível 3, você vai ter acesso a nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books, com conteúdo extremamente denso, mas apresentado com uma didática extremamente acessível. Então você vai entender quem é você, por que você sente determinadas coisas. Você vai entender a sua psicologia e a psicologia das digníssimas. Eu vou te mostrar, por exemplo, que os seus anseios, medos, desejos, rancores, tudo que você sente foi sentido por todos os outros homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. E você, se tornando membro, vai estar me ajudando a enfrentar o assédio jurídico que eu passo. Isso é muito importante. Então, torne-se membro do nosso canal. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E por último, falar sobre a Heavy Subs. Opa! Não levantei, tô ficando velho. A Heavy Subs decidiu acreditar no nosso trabalho
e está nos patrocinando por meio de uma parceria. Então você vai no site deles, você vai comprar o seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino e você vai usar o nosso cupom FURIA. Utilizando o nosso cupom FURIA, você vai ter um excelente desconto na sua compra e você vai estar contribuindo para que a gente cresça em todas as mídias sociais em que estamos presentes. Isso é extremamente importante, em primeiro lugar, porque é cuidar de você. Você não tem que gastar seu dinheiro com digníssima, você tem que gastar seu dinheiro com você, se tornando o homem que você merece ser. E depois, porque ao fazer isso, você vai estar contribuindo para o nosso crescimento, tá bom? Então, se você gosta do nosso trabalho, compre lá no site da HeavySup, isso vai estar ajudando bastante. Nos ajude a sair do Shadowban, compartilhe esse vídeo, coloque em grupos de discussão. Tamo junto, pessoal.